sendo muito tecnológico, é complicado. É muito complexo mesmo. O... Casa de ferreiro. Todo mundo tem que ter um TI para chamar de seu, né? Tem que ter. Eu gostei do cartaz, vocês viram que bonito? Ficou muito legal. Né? Da Mesmo. Justiça do Rio. Tecnológico é complicado. É muito complexo mesmo. O... Casa de ferreiro. Todo mundo tem que ter um TI para chamar de seu. Tem alguma coisa aberta aí? Está com ele aberto, Zé? O YouTube? Estou tentando aqui. Mas tira o som. Tá. Doutora Ana Amélia, muito bom dia, estamos ao vivo. Muito obrigada, Renato. Bom dia aos nossos ouvintes da TV IAB. Mais uma vez, nossa comissão está aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Eu dou as boas-vindas a vocês, ao nosso convidado, em nome do nosso presidente Sidney Sanches, que está com uma agenda internacional a cumprir, e já deixa desde logo os seus cumprimentos ao nosso convidado, desembargador César Cury, né? Como vocês sabem, a TV IAB ela tem o objetivo de compartilhar conhecimento, não é? E sempre nossos eventos eles concedem horas de estágio pela OAB do Rio, não é? Nossa Comissão de Inteligência Artificial, nessa série que nós estamos produzindo sobre diálogos sobre inteligência artificial, hoje teremos o olhar posto sobre a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, nosso Tribunal de Justiça. E para isso nós recebemos e agradecemos desde logo a sua presença e aqui no nosso evento é o desembargador César Cury, que é doutor em Direito e também diretor da Escola de Mediação do TJRJ. Zé Luiz, eu passo a palavra a você e depois você, por favor, vamos ouvir nosso palestrante. Então, bom dia a todos. Também gostaria de renovar, em nome de toda a comissão, a grande satisfação e honra de tê-lo, doutor César Cury, hoje aqui no nosso evento. Doutor César Cury tem uma grande experiência na área do direito e tecnologia, é uma voz muito ativa e até, de certa forma, muito proeminente do Tribunal de Justiça quanto ao tema, tanto na área propriamente de mediação, como na área da aplicação do projeto, melhor dizendo, de inteligência artificial aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, inclusive como resultado de sua formação acadêmica e de toda a sua pesquisa nessa área. Então, gostaria de, além de agradecer, dar as boas-vindas e passar a palavra ao senhor para que o senhor faça a sua palestra. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Queria inicialmente agradecer o convite que me foi formulado pelo Dr. José Luiz Pimenta. Fico muito honrado de estar presente aqui na TV IAB e participar dessa série de exposições, parabenizando o presidente Sidney Sanches e a doutora Ana Amélia por essa iniciativa. Eu sou um espectador assíduo dos programas da TV IAB e, nesse sentido, queria fazer um registro aqui muito especial ao programa em que foi apresentada a teoria crítica do direito pelo professor Luiz Fernando Coelho, de quem eu sou um admirador há muitas décadas, desde do meu início de jornada acadêmica, ainda na graduação. Acompanho o trabalho do professor Luiz Fernando Coelho e fez uma exposição excepcional. Eu sugiro fortemente que todas as pessoas que tiverem oportunidade assistam o programa. Está gravado lá no canal do YouTube da TV IAB. Realmente foi um programa à altura do conhecimento do professor Luiz Fernando. Bom, eu agradeço mais uma vez, então, Pimenta, a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, né, a relação entre direito e tecnologia, mais propriamente entre inteligência artificial,
uma das modalidades da tecnologia, uma das aplicações da tecnologia digital ao direito, e mais especificamente aos tribunais. E, sim, esse foi um tema que eu acabei me envolvendo diretamente, foi objeto de um estudo profundo que eu ainda desenvolvo até hoje, né? A relação entre direito e tecnologia, quer dizer, as condições de possibilidade de associação entre as diferentes linguagens, né? Entre as diferentes realidades jurídica e tecnológica, e, e, e quais são os resultados dessa associação. E essa oportunidade de ter estudado esse tema, vir estudando esse tema já durante algum tempo, e aliado a algumas atividades que eu desempenho no tribunal, me permitiram, então, ter uma visão privilegiada, digamos assim, uma visão bastante profícua dessa interseção, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista do desenvolvimento de um sistema e da sua aplicação prática, né? Eu queria, então, fazer uma breve contextualização, apenas para situar o tema e apresentar algumas premissas que foram importantes no desenvolvimento do sistema lá do Tribunal de Justiça, que entra em operação agora, né? Nós sabemos aí das grandes dificuldades do trabalho dos tribunais no que diz respeito a enfrentar essa quantidade avassaladora, diversidade avassaladora de demandas, né? Quer dizer, nós vivemos numa sociedade hipercomplexa, em que as demandas sociais são pulverizadas, né? E ramificadas demais, e nós não temos uma instância, digamos assim, social, na esfera pública das relações sociais, apta, suficiente para prevenir, tratar e resolver os conflitos que surgem no dia a dia, tanto nas relações interpessoais entre os cidadãos, entre as pessoas, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e entre as pessoas e as empresas privadas, empresas públicas e o Estado de um modo geral. Então, esses conflitos acabam por fatores que não convém tratar neste momento, mas acabam sendo direcionadas inteiramente para os tribunais, e a gente, então, tem uma conta que não fecha. Nós temos demandas demais, e por mais que a gente aumente a produtividade, a curva de processos continua a subir, e a gente atende as pessoas que realmente precisam, mas dividimos isso com muitos outros casos que não precisariam estar propriamente nos tribunais, não precisariam ser tratados nos tribunais. Então, diante desse profundo dilema que já se apresenta com características de uma verdadeira crise, não apenas uma crise do judiciário, mas uma crise do próprio direito, uma crise no seio da própria sociedade, a gente vislumbra quais são as possibilidades de solução, de encaminhamento, de endereçamento dessa situação de crise para uma solução que seja proveitosa para todo mundo. A tecnologia surge como uma dessas possibilidades em função daqueles critérios que orientam a vida de todos nós hoje. Praticidade, celeridade, baixo custo, escala, e a tecnologia ela tem essas características e, portanto, ela é uma ferramenta, se factível, ou uma ferramenta que se apresenta como de uso válido pelos tribunais para tratar essa quantidade inclemente de processos. Bom, então é natural que os tribunais passem a olhar para a tecnologia como uma ferramenta adequada para tratamento dessa conflituosidade massificada, dessa conflituosidade de massa que nós temos hoje em dia. Eu devo dizer que a tecnologia, como todos nós sabemos, é um movimento, né, irreversível. A tecnologia ela tem aí o seu caráter antropológico, faz parte da essência do ser humano, um desenvolvimento da própria razão humana, da própria lógica que preside a razão humana, e que se manifesta nos instrumentos, nos aparatos, nos dispositivos, né, nos equipamentos
que a gente acaba desenvolvendo para facilitar a nossa vida. Isso alcançou um grau exponencial com a tecnologia digital e a automação em larga escala, em larga complexidade, como é o caso da inteligência artificial. A tecnologia ela chega mais tardiamente ao direito, em comparação com outras ciências, com outros segmentos sociais, por exemplo, na medicina, na arquitetura, na engenharia, na geologia, enfim, até na área da pedagogia. Todos os outros segmentos sociais, em maior ou menor grau, já integraram a tecnologia nas suas atividades rotineiras, né? Medicina, por exemplo, há mais de 30 anos utiliza a tecnologia, e a tecnologia está tão entranhada no campo de conhecimento especializado da medicina que fez surgir novos segmentos, novos desdobramentos do conhecimento científico da medicina, como, por exemplo, a medicina por evidência, que é aquela que utiliza também, ou fundamentalmente, recursos tecnológicos para alcançar algum tipo de informação com mais acurácia, algum dado mais, ah, mais de difícil acesso pelos meios convencionais. A tecnologia faz parte, então, de um campo bem específico e, por outro lado, está disseminada pela medicina, assim como todas as outras ciências sociais, outros segmentos de conhecimento. Então, a tecnologia ela chega um pouco mais tardiamente ao direito, pelas próprias características do direito, e isso só vai se tornar possível em função das tecnologias mais recentes de inteligência artificial, principalmente a possibilidade de leitura de linguagem natural, que são sistemas tecnológicos capazes de identificar padrões em dados de linguagem e fazer associações entre esses padrões ou variáveis estáveis para encontrar resultados lógicos coerentes, né, consistentes. Então, a leitura de linguagem natural, e feito isso em camadas, desdobramento em camadas, como é o caso das redes neurais, as redes neurais profundas, enfim, são recursos tecnológicos, ferramentas tecnológicas que tornam possível a identificação de padrões e variáveis estáveis em termos linguísticos, né? Evidentemente, tudo isso transformados em dados, e esses dados convertidos subsequentemente em textos, e textos com coerência. A gente tem que entender que isso não é propriamente uma sabedoria da máquina, não é uma consciência da máquina, mas apenas uma aguçada capacidade de programação e uma enormidade de dados, né, um lago de dados, um banco de dados enorme, permitindo, então, uma capacidade de associação absolutamente exponencial. E, com isso, extrair desses dados alguma consistência, alguma coerência, no mais alto nível agora com o ChatGPT, que a gente vê ser capaz de elaborar textos até com complexidade de modo absolutamente coerente, ainda que vez ou outra a gente tenha alguma extrapolação aí, né, da máquina com alguns erros evidentes. Mas o fato é que a leitura de linguagem natural, dentro do grande sistema, dentro do grande guarda-chuva de inteligência artificial, também as redes neurais e a possibilidade de usar dados estruturados, dados corretamente armazenados ou dados não estruturados, que são dados dispersos aí pelos diversos bancos de dados existentes, ou em trânsito, ou em fluxo, como, por exemplo, pelas redes sociais, torna possível a associação entre direito e tecnologia digital ou inteligência artificial. Então, de novo, a possibilidade de leitura de linguagem natural e a acumulação de grandes volumes de dados torna possível a leitura de linguagem natural em conteúdos jurídicos, em processos propriamente dito, ou em obras acadêmicas, assim como qualquer outro dado disponível no ambiente jurídico. Vai daí que a gente consegue também, com alguma acurácia, estabelecer padrões em estruturas algorítmicas capazes de permitir construções com algum sentido semântico, né, orientados para o direito, né, próprios do direito. Quase que uma dogmática jurídica, né, digamos assim, feita não por obra da consciência ou da inteligência humana, mas por obra de uma enorme capacidade de associação desses dados. Então, se a gente tem a tecnologia nesse nível,
nesse grau de desenvolvimento, e que torna possível, então, a sua associação com o direito, ela se torna apta a ser utilizada no âmbito dos tribunais, que é onde o direito, digamos assim, se movimenta com mais, com maior intensidade, para onde convergem todas as questões. Então, é intuitivo que a tecnologia, em algum momento, iria alcançar o direito nesse ponto, e iria alcançar os tribunais por derivação, e é o que a gente vê hoje em dia, né, mais ou menos de uma década para cá, em função da disponibilidade tecnológica da inteligência artificial aplicada aos tribunais. Daí que surgem, então, diversas tentativas de modos de implementação da tecnologia nos tribunais. Como é que nós vamos utilizar a tecnologia nos tribunais? Bom, tecnologia, de certa forma, sempre foi utilizada, né? Qualquer objeto que supra uma atividade humana, ou que realize uma atividade impossível para o ser humano, ou realize de uma melhor forma, como é o caso de uma máquina de escrever, uma caneta, um computador que a gente possa fazer uma digitação, onde a gente possa arquivar, isso tudo é tecnologia. A grande diferença é a inteligência artificial, que é o alto grau de associação e de automação de rotinas, né? Identificando, através desse enorme banco de dados, padrões que nós, a olho nu, não conseguiríamos estabelecer. Então, essa é a grande diferença. E a tecnologia da inteligência artificial, a gente pode acreditar aí que tem há mais ou menos uns 6, 7, 8 ou 10 anos, extrapolando, de utilização nos tribunais. Mas a gente ainda não construiu um modo de implementação, digamos assim, que possa ser universal. Várias iniciativas foram feitas, quer dizer, ora concentrado no Conselho Nacional de Justiça, a partir de lá tentar definir programas que sejam universais para todos os tribunais, ora delegando aos tribunais a possibilidade de desenvolver sistemas próprios, ora permitindo ou até incentivando que os tribunais estabeleçam relações com outras entidades especializadas em tecnologia para desenvolver em parceria sistemas que possam ser utilizados por todo o judiciário. Enfim, são empresas privadas também que participem disso, colaborando, as legaltechs, as lawtechs, desenvolvendo sistemas que possam ser aproveitados pelo público em geral do direito, notadamente aqueles que são operadores práticos nos tribunais. O fato é que nós temos agora algumas resoluções e recomendações do CNJ, e o estado da arte hoje é que cada tribunal tem certa autonomia para desenvolver sistemas próprios ou em cooperação com entidades especializadas, com empresas privadas que sejam especializadas em desenvolvimento de tecnologia, desde que preenchidos alguns requisitos, como, por exemplo, seja compatível com o Sistema Universal, que é o PJE, e que seja disponibilizado para aproveitamento de todos os tribunais, né? Baseado naqueles predicados que todos nós reconhecemos como válidos, como não opacidade, transparência, acessibilidade, participação, democratização, enfim, uma série de conteúdos éticos, uma série de requisitos que são indispensáveis para que uma tecnologia opere no campo do direito o mais democraticamente possível, né? Agora, neste ponto, eu gostaria de fazer aqui algumas observações, já no segundo momento dessa exposição. Eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito das características propriamente, tanto do direito quanto da tecnologia, né? A gente já viu que o que torna possível a relação entre direito e tecnologia é a capacidade da tecnologia de realizar leitura de linguagem natural, isso dentro de uma série de subsistemas da inteligência artificial, como a leitura de linguagem natural e as redes neurais profundas, enfim, uma série de outras técnicas, com um banco de dados enorme, estruturado ou não estruturado, e a possibilidade de encontrar padrões estáveis e variáveis estáveis nesse enorme banco de dados, né? Sim, então, isso é o que torna possível. Mas como é que eu pego um dado da realidade, um dado jurídico, qualquer um fato jurídico, um evento jurídico, e transformo isso num dado algorítmico, num bit, numa informação tecnológica? Como é que se dá esse processo? Como é que eu pego, por exemplo, uma lei, uma norma, um texto,
que representam um fato da vida e transformam isso num dado. Como é que é esse processo, né? Qual é o mecanismo que possibilita eu pegar, por exemplo, casamento, é uma expressão, e colocar essa palavra casamento dentro de um sistema tecnológico, de modo que essa palavra, depois associada a milhões de outras palavras também convertidas em dados, possam resultar numa construção que seja racionalmente válida. Como é que é esse processo, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa se fazer, porque isso vai dizer diretamente respeito às características da tecnologia, não característica de um dispositivo tecnológico, de um computador, de um sistema, mas características essenciais da própria tecnologia enquanto tecnologia. Então, a forma como a tecnologia acessa dados que estão em bancos de dados é uma forma muito, muito interessante e que a gente precisa conhecer. E aí, nesse caso, ela tem um certo paralelismo com o direito, né? O direito encontra um fato ou um evento social que seja socialmente relevante e faz uma abstração desse fato e transforma esse fato numa norma genérica e abstrata. Então, por exemplo, você tem um homicídio. O fato de alguém matar alguém é socialmente relevante, então o legislador encontra esse fenômeno, esse evento, esse fato, esse comportamento no mundo real, extrai isso, coloca isso em termos conceituais, registrado em apenas 2 palavras, matar alguém, e faz uma atribuição de sanção, né? Estabelece uma conduta, faz uma atribuição de sanção a qualquer um que pratique esse tipo de comportamento. Então, essa abstração de um fato social, qualquer deles, com essa mesma natureza, com essas características, ou seja, um homicídio, por exemplo, ou um furto, ou um roubo, ou um contrato de locação, ou um casamento, qualquer fato ou evento jurídico, um nascimento, o que for, é transformado, é abstraído de uma realidade social em que isso efetivamente ocorre e transformado num texto genérico, abstrato, genérico no sentido de que não está dizendo de respeito a nenhum fato específico, é abstrato, porque vale para qualquer um, né? Reveste isso de uma imputabilidade, de uma imputação, de uma atribuição, e, portanto, dá contornos de juridicidade a esse fenômeno, a esse fato, né? Então, essa abstração da realidade, tirando alguns elementos da realidade, transformando em conceito, é mais ou menos a mesma coisa que a tecnologia faz. A tecnologia vai na realidade social, vai no seu banco de dados, extrai um dado, coloca esse dado, né, no interior de um sistema, numa estrutura algorítmica, que é uma estrutura de linguagem apenas formal, como um dado, digamos assim, abstrato, descontextualizado, ahistórico, sem nenhum contato com nenhum fenômeno real. É um dado que sai dali, da realidade, e se transforma num conceito abstrato. E que só vai ter sentido uma vez que ele seja associado a muitos outros dados e forme um resultado coerente. Então, esse é o mecanismo, assim, muito superficialmente, muito simplisticamente falando, que torna possível a gente extrair um dado da realidade social e transformar isso num dado tecnológico. A partir daí, nós vamos ter uma série de questionamentos que a gente vai precisar enfrentar. Tecnologia, ela, como qualquer objeto, como qualquer ente, né, ele é formado por uma série de predicados, uma série de propriedades, né? Então, as propriedades inerentes à tecnologia são aparentemente incompatíveis com as propriedades que a gente encontra, por exemplo, no direito. Isso não é difícil de ver. No direito, no processo, por exemplo, que é uma das formas de manifestação do direito, no processo judicial, a gente usa o processo para investigar e descobrir uma verdade de um fato passado. Então, aconteceu um fato qualquer, esse fato tem características de juridicidade, e nós precisamos, então, encontrar a resposta jurídica adequada para esse fato, ou dar validade, ou dar legalidade, ou atribuir uma sanção. Nós precisamos fazer isso.
E o meio que nós temos para fazer isso é o processo. Então, o processo judicial, é um sistema, uma metodologia, né, uma estrutura, né, um instrumento que vai permitir que a gente descubra a verdade. É assim que funciona a ciência. Investigamos o objeto para encontrar a verdade sobre ele. E, no final, essa verdade é declarada, no caso do processo judicial, através de uma sentença. Encontramos a verdade e damos a sentença. Na tecnologia se dá exatamente o oposto. Eu não uso a tecnologia para descobrir uma realidade. Eu pego uma realidade que eu quero fazer de um modo mais fácil e crio um mecanismo para que ela se produza de um modo diferente e melhor daquele que o humano faria. Portanto, o objeto de um sistema tecnológico necessariamente tem que ser pré-determinado. Eu não vou construir uma tecnologia para descobrir a verdade. Eu sei o que eu quero alcançar e construo uma ferramenta para chegar até lá. Então, nesse sentido, metodologicamente, a tecnologia é o inverso de um sistema jurídico, de um processo, por exemplo. Na tecnologia, eu sei antes o que eu quero fazer. No direito, o processo é para eu descobrir o que tem por ali. Então, metodologicamente, nós temos uma inversão de perspectivas. No processo, eu parto do processo para descobrir uma verdade. Na tecnologia, eu sei o que eu quero e construo uma ferramenta para chegar lá de um modo mais fácil. A grande questão é que a inteligência artificial, pela enorme capacidade de lidar com dados através de padrões, ou seja, encontrar semelhanças ou identidades entre esses dados, e, a partir dali, apresentar resultados, é que ela nos permite descobrir algo que nós não poderíamos conhecer com a nossa própria razão, em função dos limites biológicos e psicológicos que nós temos. Nós não conseguimos processar uma enormidade de dados ao mesmo tempo para encontrar padrões ou variáveis bem estáveis entre eles. Então, a grande diferença está aí. A tecnologia ela é capaz de encontrar em muitos dados padrões e, uma vez associados a esses padrões, encontrar informações, produzir informações que passam a ser novas. Então, nesse sentido, a tecnologia descobre dados novos, elementos novos, informações novas que nós, enquanto humanos, não temos capacidade de realizar. Mas muitos desses dados que a tecnologia nos apresenta não são dados que nós estávamos procurando propriamente dito. Né? Então, se nós queremos saber quantos processos estão em tramitação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro relativamente à ação de despejo, a tecnologia vai pegar lá e vai olhar. E despejo, processo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e vai dar um resultado. Por derivação, eu posso querer saber quantos desses processos são entre empresas, e ela vai me dar esse resultado. Ou quantos são entre pessoas físicas, e ela vai me dar esse resultado. Ou vai me segmentar, por exemplo, por localidade ou por valor, enfim. Mas essa informação prévia do que eu quero saber, eu tenho que atribuir ao computador, porque senão ele não vai descobrir sozinho. Se eu pedir uma estatística sobre os locais onde os processos se iniciam, ele não vai me dar, por exemplo, se cada pessoa que está ali dentro tem cabelo comprido ou cabelo curto, porque não foi essa a informação que eu pedi. Então, o computador não vai me dar. Então, eu preciso saber perguntar. E, para saber perguntar, eu preciso saber o que eu quero. Então, metodologicamente, a tecnologia tem essa peculiaridade. Então, todo sistema tecnológico parte de um resultado querido, pré-concebido. Eu sei o que eu quero buscar com a tecnologia que eu vou construir. Então, essa é a primeira característica, essa é a primeira propriedade da tecnologia. A segunda propriedade importante da tecnologia é que ela é sempre substitutiva. Uma vez que a tecnologia é posta, não há ingerência do ser humano mais, a não ser naquilo que a própria tecnologia permite que o ser humano faça. Nós aqui, por exemplo, estamos tecnologicamente mediados por um sistema e nós não podemos fazer qualquer coisa nesse sistema. Só podemos fazer nesse sistema o que ele nos permite que nós façamos. Eu não posso usar o sistema de qualquer jeito. Eu só posso cumprir as funções que o sistema me permite. Portanto, a tecnologia ela é substitutiva e, nesse sentido, ela tem uma normatividade. Ela é que diz o que eu posso fazer e o que eu não posso. Então, ela não apenas me substitui na execução, na função, como ela me substitui na vontade. Então,
Nesse sentido, quem dita as normas do que pode ou que deve ser feito não sou eu, é a própria tecnologia. Então, essa é a segunda propriedade inerente à tecnologia que a gente não consegue mudar. Vou dar um exemplo mais claro. Procure, depois que o motor de um carro está em funcionamento, procure meter a mão no motor de um carro para fazer qualquer coisa. É impossível. Ele tem autonomia nesse sentido. Ele tem uma normatividade própria. E, por isso, essa é a terceira característica da tecnologia. A tecnologia ela se torna autônoma em relação ao ser humano. Ela ganha, então, autonomia relativa, mas ela ganha autonomia. Como ela é progressiva, ou seja, toda vez que a tecnologia opera, ela produz algum tipo de resultado, esse resultado gera efeitos, e esses efeitos geram a necessidade de novas tecnologias. Portanto, a tecnologia é sempre progressiva, e uma vez que eu comece com a tecnologia, eu não saio mais da tecnologia, eu continuo sempre com a tecnologia. Então, a tecnologia ela é progressiva e irreversível. E, por isso mesmo, ela tem uma tendência de sistematização. A tecnologia ela se desenvolve por si só e ela vai agregando valores, vai agregando novas funções, vai se desenvolvendo e tende a uma certa intersistematicidade. Vamos usar, por exemplo, a plataforma do Synapses, do CNJ. Synapses é uma plataforma que consegue abrigar todos os outros sistemas desenvolvidos que tenham compatibilidade com o PJE. Há uma grande intersistematicidade permitida pela interoperabilidade por sistemas de API, que tornam, então, os sistemas, na verdade, modulares. A intersistematicidade, ou desenvolvimento intersistêmico, é uma outra característica da tecnologia. Então, além de a tecnologia ser substitutiva, autônoma, normativa, exclusiva, progressiva e sistemática, sistematizadora, ela tende também a um controle absoluto. Vejam, por exemplo, hoje, o caso de controladores de voo. O controle de voo hoje, embora operado por humanos, é totalmente tecnológico. Para saber se há possibilidade ou não de interferência humana no sistema de controle de voo, experimente tirar uma parte do sistema, ou mesmo todo o sistema de controle de voo mundial do ar, para a gente saber se isso é ou não possível. Como o mundo globalizado é totalmente integrado, ou o sistema funciona de modo integrado, ou simplesmente ele não funciona. Então, essa é uma outra característica, uma outra propriedade intrínseca da tecnologia. Então, a tecnologia tem uma série de propriedades que são inerentes a ela, e quando a gente faz a comparação entre as propriedades da tecnologia e as propriedades do direito, independentemente do conceito ou da concepção de direito que se tem, nós vamos ver uma incompatibilidade entre esses dois segmentos do conhecimento humano, a tecnologia de um lado e o direito do outro. Isso mostra para a gente que a relação entre direito e tecnologia, no final das contas, ela não produz nem direito nem tecnologia. O que sai do outro lado, em termos normativos, seja na hora de encontrar um padrão, seja na hora de apresentar uma minuta de petição ou de sentença por meio do chat GPT ou de qualquer outra tecnologia, o que sai desse outro lado não é tecnologia sozinha, porque a tecnologia não é neutra, e não é tampouco somente direito. É um terceiro gênero. É uma outra coisa. O que sai na outra ponta, como resultado de um sistema tecnológico, não é o direito da tradição como a gente conhece, tampouco é somente tecnologia, porque não há tecnologia neutra nesse sentido, portanto, é um terceiro gênero. Esse terceiro gênero de normatividade, digamos assim, tecnojurídica, somente se torna possível em razão de um fenômeno global que é de uma tentativa de redução quantitativa, e nesse sentido positiva, dos fenômenos sociais à realidade matematizante. Ou seja, nós vivemos um momento histórico de uma tendência de controle absoluto por meio da quantificação e da matematização, por meio da padronização das informações e, portanto, tornando passível de controle os mais
simples atos do nosso cotidiano. Isso porque nós vivemos, né, como dizem alguns autores, numa sociedade tecnologicamente vigiada, né? A gente não consegue estar fora, em algum momento, do controle da tecnologia. Nós estamos absolutamente imersos dentro de um sistema tecnológico global, seja pelo uso do celular, pelas câmeras que nos captam nossas imagens na rua, pelo uso de um documento digital, ou por qualquer outra forma de uso ou de ausência de uso de um dispositivo tecnológico qualquer. Todos nós vivemos num mundo tecnologicamente mediado e, como nós dizemos no início, a tecnologia é reduzida a padrões, a dados, os dados são reduzidos a padrões, padrões são quantificados e a quantificação permite um controle, digamos assim, numérico ou estatístico da nossa conduta, do nosso comportamento, do nosso cotidiano. No direito não vai ser diferente. Nós tendemos para um direito absolutamente controlado e padronizado, o que, no final das contas, gera a perspectiva de um grande problema, e, em alguma medida, isso vai na contramão da liberdade, da inventividade, da criatividade individuais e coletivas, em favor de um modo padronizado, controlado, direcionado da vida por meio de controles tecnológicos. Então, essa relação entre direito e tecnologia precisa ser muito bem estudada, precisa ser muito bem conhecida, para a gente evitar efeitos colaterais não antecipados, não desejados, e que possam, em alguma medida, se tornar irreversíveis. Agora, já encaminhando aqui para fechar aqui minha exposição, eu queria falar rapidamente sobre o sistema tecnológico desenvolvido no tribunal. O tribunal tem um setor de laboratório de inovação e tecnologia, nós lá do núcleo de mediação, tenho a honra de presidir o núcleo de mediação do tribunal já há muitos anos. Estamos desenvolvendo um sistema junto com uma empresa privada parceira, no caso é a Light, e desenvolvendo um sistema com inteligência artificial, nesse caso com o laboratório de tecnologia da PUC-Rio, TecGraph, uma equipe de especialistas de ponta, a quem eu quero homenagear mais uma vez, de público, e desenvolvemos um sistema de negociação automatizada. O usuário ele lida diretamente com o sistema, e à medida que ele vai usando o sistema vai apresentando parâmetros para tomadas de decisão pelo próprio usuário, que nesse caso é o particular e preferencialmente o advogado, até que nessa primeira fase se possa chegar a um acordo, e caso o acordo não seja alcançado automaticamente pelo próprio sistema, que tem todo o nosso acervo de jurisprudência como banco de dados, se possa passar para uma segunda etapa com uma negociação direta, aí sim com o representante da empresa do outro lado, e se ainda assim o acordo não for alcançado plenamente, no terceiro estágio a gente vai ter um mediador ou um conciliador fazendo ali o papel dele para poder alcançar esse consenso, e se ainda assim o acordo não for alcançado, o sistema deriva automaticamente todo o conteúdo na forma de uma petição para ser apresentada aí sim ao tribunal, suprindo a fase inicial e já partindo para uma instrução ou mesmo para o julgamento ou até mesmo para uma tutela de evidência ou de urgência, a fim de abreviar o curso do procedimento e tornar a prestação jurisdicional mais efetiva. Esse sistema ele foi concebido em larga medida com base nesses estudos feitos anteriormente. O quanto pudemos, colocamos o protagonismo, a agência sociotécnica nas mãos, sob a responsabilidade do usuário. Então, o sistema ele lê nosso banco de dados e apresenta parâmetros, mas a tomada de decisão é sempre pelo usuário. Tá? O usuário é que vai tomar a decisão. E o usuário, quando eu falo, é preferencialmente o advogado e, excepcionalmente, o cidadão. A gente sabe que, nas causas até 40 salários mínimos, o indivíduo pode ir ao juizado especial, ele pode ir ao judiciário, independentemente da assistência do advogado, mas a gente recomenda que ele esteja sempre atendido por advogado. O advogado tem um privilégio no uso do sistema por isso, de modo que essa responsividade do sistema esteja sempre atrelado à vontade do usuário, a fim de que ele alcance da melhor forma
o melhor resultado possível numa equação ética que valha para ambas as partes. Esse sistema ele terminou a primeira etapa, ele já está pronto para ser implementado, deve ser implementado, se não este ano, certamente no início do próximo ano. Nós já contratamos a segunda etapa, esse sistema tem uma série de desdobramentos, mas, de novo, ele está sempre pautado pelas propriedades da tecnologia, de modo que elas se tornem, que o desenvolvimento do sistema se torne compatível com as nossas exigências éticas, ou seja, acessibilidade, transparência, agência, controle pelo usuário e resultados sempre supervisionados. Nesse sentido, existe uma comissão temática paritária que supervisiona o procedimento do sistema e os seus resultados, de modo a fazer as correções que, porventura, se tornarem necessárias. Então, assim, muito rapidamente, eu até me alonguei mais do que eu gostaria, muito rapidamente eu quis apresentar aqui em 3 tempos. Primeiro, as condições de possibilidade da relação da associação entre direito e tecnologia. Segundo, quais são as propriedades tecnológicas que se mostram compatíveis ou incompatíveis com o direito e com o processo judicial. E terceiro, falar brevemente sobre a experiência no tribunal do desenvolvimento de uma plataforma que entre em operação imediata ou em curtíssimo prazo, com vistas a ampliar o acesso à prestação jurisdicional consensual ou, substitutivamente, à prestação jurisdicional contenciosa, litigiosa, por meio de um processo judicial com grande dose de automatização, mas sempre sob controle do cidadão, em especial do advogado. Então, meu caro doutor José Luiz Pimenta, minha cara doutora Ana Amélia, são essas as considerações que eu queria apresentar aqui para vocês e para o nosso público que nos assiste. Agradeço mais uma vez, parabenizo mais uma vez, permaneço à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Doutor César, nós a quem agradecemos pela profundidade, né, e a forma pedagógica, a forma, eu diria, uma forma muito de fácil entendimento de um tema tão complexo que nos leva a nós, advogados, principalmente, né, estando aqui perante o Instituto dos Advogados Brasileiros, sempre uma grande preocupação, né? Funcionamento do Tribunal de Justiça e, além disso, a forma com que vai se implementar e como podemos construir ou ajudar a construir a implementação da inteligência artificial na aplicação do direito através dos tribunais. Nesse paralelo que o senhor fez, o senhor traçou entre o direito e a tecnologia, e eu estou fazendo esse preâmbulo para abrir ao debate, aqui a troca de informações, conhecimentos. Algo me chamou muito a atenção, né? E se eu estiver equivocado, eu quero que o doutor César me corrija. A característica e a natureza da tecnologia de uma forma autônoma, né, esse elemento-chave, talvez, de modo que você pense um traço objetivo da realidade que vai, através de uma conjugação algorítmica, te traçar um resultado, né? Então, a grande diferença talvez, entre a aplicação do software tradicional é que você tem estabelecido um resultado pretendido, querido, né, prometido. Com a inteligência artificial e caminhando, né, para essa inteligência artificial generativa, o resultado talvez possa não ser o querido, né? E prova disso com esses modelos de linguagem ainda em aperfeiçoamento, né, como o ChatGPT, você obter algum tipo de imperfeição, desinformação, né, o termo que está se usando como alucinação, etc. Essa preocupação, que eu acho que é compartilhada por todos, né, ela nos leva a dois espaços. O primeiro, como vai se dar, né, essa aplicação e a resolução
do CNJ, se não me falha a memória, 338, ela foi muito, assim, muito abrangente, né? Ela traça, principalmente aquele artigo 19, com relação a utilizar o termo utilização da inteligência artificial de forma a auxiliar o ato decisório, né? Só que a resolução ela tinha um patamar legal, que no caso de sua edição era a Lei Geral de Proteção de Dados, ou pelo menos ela foi mais focada nisso. Hoje nós temos um projeto de lei, né? E esse projeto de lei 2338, né, que está tramitando no Senado, ela vai estabelecer a aplicação em todos os segmentos. O que nos interessa aqui, obviamente, é o judicial, é como o direito vai ser, vamos dizer assim, vai ser ter esse pano de fundo da aplicação. E o artigo 5º, né, pelo menos a primeira minuta, ele estabelece lá o que envolve a informação. Eu, enquanto usuário, teria que ter uma prévia informação quanto ao uso, né, da inteligência artificial. Esse paralelo que o senhor fez, né, inclusive com exemplo do que vai ser utilizado dentro, né, de toda a doutrina, das melhores práticas, a preocupação com a governança que o senhor já mostrou que tem, né, e mais, né, que ela não vai, não me perdendo, mas ela não vai ser autônoma. Ela vai ter sempre a ação humana de modo a preservar tanto o ato judicial, que pode se dar numa segunda etapa, caso não haja conciliação ou mediação, como também o ato profissional do advogado, né? Então, esse meio auxiliar é muito importante. E a questão que envolve também a preocupação, que eu acho que é de todos, né? Nós advogados, eu diria, vamos dizer assim, sabermos efetivamente, né? Hoje nos tribunais, será que o filtro, né, dos tribunais superiores já estão sendo ativamente com aplicação ativa, né? Ou se ainda está na ação humana? Então, são esses comentários que eu queria fazer para abrir o debate e conhecer também o entendimento do senhor a respeito. Não, são questões extremamente. São essas as questões com as quais a gente se depara e que a gente vai ter que estudar e enfrentar de alguma forma. De minha parte, eu vou ser bem, assim, bem sincero, né? Eu não tenho as respostas, mas o que eu vejo é o seguinte: o conceito nem sempre ele compreende toda a realidade, né? A gente tem às vezes algumas concepções reduzidas a conceito, né, e da realidade, mas nem sempre a gente vai ter essa representação conceitual bem adequada. Veja, por exemplo, a questão do controle da tecnologia pelo ser humano. Uma coisa é esse conceito. A outra coisa é o que a realidade se apresenta. 25 anos atrás, ou 30 anos atrás, a gente tinha um profissional, um técnico, chamado técnico de laboratório, na área da medicina. A área da medicina é boa de se comparar, porque ela está mais avançada e é mais visível por todos nós. Mas esse técnico de laboratório é um sujeito que tinha basicamente dois instrumentos na sua mão, uma agulha e uma lâmina. A gente se apresentava lá no laboratório, fazia um furinho no dedo, tirava uma gotinha de sangue, colocava na lâmina e ia lá para dentro fazer as suas investigações no microscópio, depois voltava com aquilo tudo escrito para a gente. 25 anos depois, se a gente chegar no laboratório e tiver um velhinho de jaleco com a agulha na mão e uma lâmina na outra para tirar o sangue do nosso dedo, a gente vai desconfiar. A gente vai achar que isso não é o modo mais adequado, pelo menos não é o modo mais com que a gente está mais acostumado. Se nós formos a um médico e fazer uma investigação qualquer, é muito provável que a gente não saia de lá sem algumas solicitações de exames realizados por equipamentos tecnológicos com inteligência artificial, inclusive. Um exame de imagem, um exame de sangue, um exame qualquer, para complementar uma análise clínica. Agora, veja, essa análise de imagens ela não é propriamente contrariada ou descartada pelo médico. Porque sem o exame, o médico não faz o diagnóstico. E se o exame apresentar algum tipo de alucinação, ele não é descartado, ele é substituído por um outro.
faz uma segunda imagem, muda de laboratório, vamos fazer a imagem com outro tipo de equipamento, mas é sempre a tecnologia que vai determinar o que vai ser feito, né? Então, nesse sentido, no campo do direito, em algum momento nós vamos começar a supervisionar tudo que vem. Depois, se vier algum tipo de alucinação, nós não vamos descartar. Nós vamos insistir na tecnologia até que ela nos apresente algo que seja mais palatável. E essa diferença entre o que é absolutamente palatável e o que está levemente estranho, se nós não tivermos muito cuidado, vai ser rapidamente assimilada. E nós vamos passar a aceitar o que vem da tecnologia, independentemente do nosso critério. Até porque, no volume brutal de processos que a gente lida, a supervisão individual de cada caso talvez não seja possível. Talvez nós tenhamos que ter um sistema supervisor de um sistema genérico. Então, a grande questão da tecnologia, e isso se apresenta em qualquer outra atividade onde a tecnologia esteja presente, é, por exemplo, um piloto de avião. Ele trabalha exclusivamente com os dados que são apresentados tecnologicamente. Excepcionalissimamente, ele é autorizado a desligar o sistema e pilotar o avião sozinho. Mas isso é uma absoluta exceção. Veja, por exemplo, um engenheiro que tem que fazer algum cálculo. Dificilmente um engenheiro faz cálculo, um calculista, antigamente, se falava, vai fazer um cálculo matemático usando apenas um papel e um lápis. Aquilo está tudo pré-programado em sistemas capazes de realizar esses cálculos. E salvo se houver uma aberração evidente, uma alucinação clara, são esses dados que serão aproveitados para qualquer atividade relacionada a uma construção, a qualquer obra de engenharia. Portanto, no direito, isso inevitavelmente vai acontecer, simplesmente porque aconteceu em todos os outros segmentos onde a tecnologia está presente. E isso porque isso é uma das propriedades ontologicamente analisada, é uma das propriedades ontológicas da categoria tecnologia, do indivíduo, do ente tecnologia. Sem essas propriedades, a tecnologia não existe. E como a gente não está disposto a abrir mão da tecnologia, nós teremos que usar a tecnologia, que, portanto, tem essas propriedades, e essas propriedades vão acabar prevalecendo. O que nós temos que fazer, e aí eu me permito, né, seguir aqui uma determinada corrente filosófica da tecnologia, que é uma construtivista, uma corrente construtivista crítica, né, que tem um autor que é o meu autor de predileção, o Andrew Finberg, né, radicado no Canadá e muito atuante ainda, que diz que o jeito de se evitar esses efeitos colaterais não antecipados, né, cujos resultados a gente não tem como prever, é ampliando a participação, a agência sociotécnica dos indivíduos que podem vir a ser afetados pelo uso da tecnologia. Então, a construção de sistemas tecnológicos, e falávamos isso aqui um pouco antes do início, nos tribunais, precisa ter uma ampliação democrática para permitir a participação social e sociotécnica de todos os agentes envolvidos, notadamente os advogados, mas também representantes dos outros segmentos sociais, de modo a que a tecnologia seja a mais abrangente e democrática possível, de modo que a gente possa, assim, digamos, compartilhar as responsabilidades pelo desenvolvimento, pelo uso, pela aplicação e pela produção dos efeitos da tecnologia no cotidiano da nossa vida. Imagine que de todos os tribunais brasileiros, 93 tribunais brasileiros, trabalhando com sistemas tecnológicos digitais automatizados, nós teremos uma normatividade jurisdicional, uma normatividade individualizada e uma multiplicidade milionária de milhões de casos, absolutamente guiada pela tecnologia. Em palavras mais simples, imagine que todos os tribunais brasileiros, adotando sistemas de inteligência artificial, expressam conteúdos decisórios, portanto, normativos e individuais, para uma multiplicidade de casos, né? O resultado disso é que nós teremos uma sociedade orientada nas suas relações individualizadas por decisões adotadas por sistemas tecnológicos automatizados. E digo, a supervisão individualizada de cada solução tecnológica será impossível.
Então, nós temos que ter muito cuidado na construção dos sistemas, para evitar que haja problemas nos efeitos colaterais, tanto os previstos quanto os não previstos, principalmente os não previstos. Porque a tecnologia, o próprio ChatGPT é o grande exemplo disso, ela não produz apenas aquilo que nós esperamos dela, em especial com a inteligência generativa. Ela também produz aquilo que nós não esperamos dela. E os desvios de vieses, os enviesamentos, sejam eles os enviesamentos ideológicos, desenvolvimento na escolha dos tipos de algoritmo, na escolha da estruturação algorítmica, dos dados utilizados, do peso dado a cada dado, do tipo de normatividade que se quer, né? Nos enviesamentos subjetivos não identificados dos agentes técnicos responsáveis pela elaboração dos sistemas, dos enviesamentos econômicos, dos enviesamentos político-ideológicos, enfim. Eu elenquei na minha pesquisa de doutorado 16 tipos de enviesamentos diferentes, de possíveis enviesamentos diferentes, porque a tecnologia, ao contrário do que a gente imagina, ela não é apenas uma estrutura formal matemática. Pelo contrário, ela é uma estrutura social. Ela é feita para atender uma determinada exigência social. E, sendo assim, ela é passível de enviesamentos de toda a ordem, inclusive aqueles de caráter subjetivo, ou político-ideológico, ou econômico, ou científico, e é preciso que a gente tenha cuidado, muito cuidado, com a utilização de tecnologias no tribunal. A ilusão que a tecnologia é sempre mais moderna e melhor do que sem a tecnologia precisa ser desconstruída para que a gente tenha uma visão mais realista da tecnologia e, assim, a gente possa construir sistemas que sejam mais eficientes, mas também mais seguros e éticos. Excelente, doutor César. Fazendo esse paralelo com a medicina, vem se avançando, pelo menos dentro do segmento da medicina, o segmento médico, que o que a inteligência artificial, para selar um diagnóstico, for melhor, né, que a ação humana, como, por exemplo, o exemplo da radiologia, né, existe um grande avanço no diagnóstico porque a inteligência artificial aplicada ela é melhor, muitas vezes, em compor o modelo de uma doença sob o ponto de vista da imagem do que o, o, o olhar do médico. Só que lá existe também, obviamente, um todo complexo que tem que ser conjugado de forma harmônica, justamente o olhar clínico, a anamnese, etc., e outros padrões próprios das características do ser humano, né? Então, lá ficou, mas talvez esteja sendo, não mais fácil, mas pelo menos já vai se avançando com relação à aplicação não autônoma, perfeito, e de modo auxiliar, tendo uma preservação, um encaminhamento do ato, sim, o ato médico em si, de dar solução, de ter um processo, de ajudar no processo decisório para o encaminhamento de uma terapia ou outra, né? E essa conjugação que o senhor colocou nos faz, muito importante, esses prós e contras, e também com relação ao patamar, né, de realidade, né? Em detrimento de opiniões aqui pessoais, há um espaço de realidade que é fato, não se tem como, né? E a conjugação disso para aplicá-la. Um outro elemento também que eu achei muito importante de sua fala, que me faz lembrar também da questão que envolve a qualidade dos dados para a construção e para a aplicação de um algoritmo, né? Nós temos na nossa realidade do judiciário, como o senhor colocou, todo o acervo depositário, né, de decisões, jurisprudência, e agora com o encaminhamento, pelo menos dentro do processo civil, de você tornar mais homogêneo essas decisões, né, firmando teses de repercussão geral, etc. Isso realmente um excelente encaminhamento, né, que nós vamos poder aproveitar com a inteligência artificial. O nosso tempo, eu acho que também está se esgotando. Eu vou encaminhar para a doutora Ana Amélia para, talvez, considerações finais, enfim, para que a doutora Amélia possa prosseguir com a nossa atividade de hoje. Muito obrigado, doutor César.
Olá, quantos ensinamentos, desembargador. Muito obrigada. Nós, advogados, temos uma natural curiosidade acerca do entendimento e da aplicação da IA no Poder Judiciário, né? Temos certeza dos princípios que são traçados pelo CNJ, esses requisitos que o senhor comentou, que os tribunais têm liberdade de criar a sua IA, porém, seguindo aqueles requisitos que são todos colocados para compartilhamento entre todos os tribunais. Eu gostaria que o senhor nos esclarecesse a sua experiência, principalmente no seu centro de mediação, da interferência da tecnologia em conseguir resultados mais rápido. A gente queria saber como é que foi essa análise, como é que o senhor analisa esse uso da tecnologia? Perfeito. Essa é uma pergunta que vai me dar a possibilidade aqui de falar um pouquinho. A gente já fez algumas experiências, talvez a principal dela tenha sido o caso da recuperação judicial da Oi. A recuperação judicial da Oi foi o maior caso de recuperação judicial do Brasil na ocasião, ainda hoje, mais de 70 mil credores, uma dívida de 70 bilhões, e isso foi na época, no início da entrada de vigência do Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, e a gente não tinha condições materiais, processuais, para absorver 70 mil credores em pedido de habilitação de crédito. Se houvesse impugnação, uma impugnação de cada um, já inviabilizaria o processo e o próprio sistema. Então, nesse sentido, nós desenvolvemos um sistema, desenhamos um sistema e instituímos uma fase pré-processual, digital, consensual, automatizada. Então, nós definimos quais eram os parâmetros de negociação possíveis, desenvolvemos um sistema de solução consensual automatizada, pré-processual. Isso foi implementado, dezenas de milhares de acordos foram alcançados, nenhuma impugnação, de modo que o sistema tecnológico, nesse caso, se mostrou altamente eficiente. Altamente eficiente. Então, é nesse sentido, basicamente, que eu imagino que a tecnologia possa nos ajudar, criando parâmetros simples e objetivos e eficientes para absorver, tratar objetivamente questões objetivas e proporcionar soluções efetivas em curtíssimo prazo. Hoje não é possível que a gente vá para o e-commerce, para uma plataforma eletrônica de comércio, compre alguma coisa em alguns cliques, em alguns segundos, e depois leve 4 anos para resolver um conflito que surja dessa relação. A gente tem que ter esse paralelismo. A gente está no mundo digital, o mundo digital tem que estar no sistema de solução de controvérsias também. Eu vejo o direito daqui para frente, principalmente o direito aplicado, o direito dos tribunais, como uma tendência consensualizante irreversível. Irreversível. A nossa tendência é abrir mão em elevado grau da litigiosidade, da conflituosidade em direção à colaboração, à co-construção, à solução compartilhada, ao compartilhamento, para encontrarmos soluções adequadas para as partes envolvidas. Tá? O sistema de perde-ganha, de um elimina o outro, de competição ou de concorrência excludente, está endereçado, está encaminhado para uma direção oposta de colaboração, de construção de consensos, de encontro de soluções intermédias e não excludentes, de modo a preservar a relação e a satisfação de ambos os envolvidos. Então, eu vejo o direito nessa direção. E acho que isso precisa de uma institucionalidade. Por isso, os tribunais têm hoje os núcleos de mediação, os centros judiciários de solução de conflitos consensuais, né? E nessa direção, a gente também vai poder contar com a tecnologia, que, no meu modo de entender, também vai se desenvolver para proporcionar melhores condições de se encontrar consensos
nas situações cotidianas, sejam simples, sejam complexas, e os tribunais voltam a ocupar a posição tradicional de substitutividade da vontade humana, de supletividade, e não de primariedade. Ou seja, eu não preciso, para qualquer controvérsia, ir direto ao tribunal. Eu tenho que restaurar, recuperar a autonomia individual e a intersubjetividade na esfera pública como forma primária de juridicidade por meio do melhor instrumento que existe, que é o contrato. O contrato é o instrumento do nosso acordo. É o contrato que nos dá liberdade, né? O exercício da nossa liberdade individual se dá pelo contrato, que a gente pode mudar, a gente pode adaptar, a gente pode transferir. Quer dizer, pelo contrato a gente pode fazer tudo. Agora, transformar o contrato em decisão judicial é muito perigoso, porque isso engessa muito a sociedade, isso é abrir mão da capacidade de autonomia, de exercer a própria capacidade de emancipação, e em larga escala e em muito tempo, isso oblitera o desenvolvimento social. A gente vai ficar com uma sociedade de pessoas com menor desenvolvimento do seu potencial do que poderia e do que deveria. Então, é nesse sentido. Esse exemplo do sistema tecnológico da Oi, para o caso da Oi, que a gente já reaplicou em outros casos, me parece bastante emblemático de como a tecnologia tem sido usada tanto no Rio de Janeiro quanto em outros tribunais. Mas o Rio de Janeiro, nesse sentido, foi pioneiro. Pois é, desembargadora, como o senhor disse, muito obrigada. Que é preciso, eu acho que os advogados também pensar o direito, né? Com essa nova interferência decisiva da tecnologia, não é verdade? E como o senhor comentou sobre a litigiosidade, né? Antigamente já se dizia que mais vale um péssimo acordo do que uma ótima demanda, né? Os advogados hoje esse é o meu recado para a advocacia, né? Desenvolver novas habilidades, quais sejam utilizar a mediação, não é? O advogado, eu acho que moderno, ele não trabalha no contencioso, ele trabalha proativamente, não reativamente, não é? Ou seja, findar essa grande litigiosidade que o brasileiro tem, né? Vou processar ele e tudo. Mas o Instituto da Mediação, eu acho que vamos dizer assim, ele pegou mais rápido que a arbitragem, né? Que levou 10 anos no Supremo para julgar a constitucionalidade de um artigo, né? Coitado do nosso desembargador Cláudio Viana, que morreu sem ver o julgamento, né? Antes de passar a palavra para o nosso querido o Pimenta, né? Eu agradeço a generosidade do senhor em compartilhar o seu conhecimento, dando parabéns também, agradecimento pela advocacia, pelo seu olhar sobre a tecnologia para o direito, né? Nós temos, claro, tanto os juízes, todos os operadores do direito, nós vemos a tecnologia, às vezes, com um pouquinho de cuidado, né? Ainda mais quando saem notícias de que uma sentença utilizou uma jurisprudência fake. Quer dizer, então nós temos alguns problemas em relação a isso, mas sabendo, claro, que esse caso que é isolado, foi descoberto por um advogado, né? Ou seja, a inteligência artificial devidamente o advogado natural, né? Toma conta da inteligência artificial e ele tomou o cuidado de conferir aquilo, né? Ou seja, agradecer ao senhor mais uma vez a profundidade da sua apresentação, que nos leva a pensar. Mais uma vez, agradecidíssima. Zé Luiz, sua palavra. Doutor César, também reiterar aqui nosso respeito, principalmente, pela conduta, pela condução, tanto acadêmica como dentro da política, vamos colocar aqui judicial, do nosso tribunal, a presença do senhor enquanto desembargador, e agora, principalmente apontando, né, talvez para futuros eventos, juntarmos a mediação com a inteligência artificial, né, os contratos inteligentes, que lidam muito com que a própria aplicação da inteligência artificial pode cooperar, ajudar esse mecanismo contratual. Então, é manifestar o nosso respeito e profunda gratidão pela generosa participação do senhor. Muito obrigado. Bem, Obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez, Ana Amélia, a todos que nos assistiram e que venham nos assistir. Muito obrigado. Encerrando aqui, desembargador, mais uma vez, obrigadíssima pela sua presença, pela sua generosidade. Agradecer a nossa plateia, que, pela tradição dos nossos eventos, tem muito mais depois assistindo do que durante. Mas é para isso que serve também a TV IAB, para compartilhar esse conhecimento, né, com todos os nossos convidados, para formar uma massa de pensamento, uma massa de conhecimento que permita ao advogado ter parâmetros para pensar a advocacia. Então, em nome do IAB, em nome do nosso presidente Sidney Sanches, vamos encerrar, então, esse encontro muito bom, excelente, né? E desejando a todos um bom estudo. Muito obrigada, desembargador. Obrigado, um abraço a